Fala galera, vamos iniciando mais um QPA, que papo é esse agora? E a gente já pede para você, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e nos ajude a levar essas histórias que a gente deixa registrado aqui nas redes sociais, né Dante? Que papo é esse agora? Hoje, um papo especial, Jefferson, um papo sobre turismo, sobre Itajaí, sobre Balneário Camboriú, sobre Santa Catarina. Mas a Praia Brava é nossa, já vamos deixar isso claro. A Praia Brava é nossa. Ronaldo Jansson Júnior, empreendedor, presidente do Itajaí Convention Bureau, presidente do Conselho Municipal de Turismo, vice-presidente de turismo da ACI, conselheiro da SCCVB e fundador também. Um dos fundadores do Conselho das Entidades. Conselho das Entidades. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado. Prazer conhecê-los. Quer dizer, prazer conhecê-los não. No programa, sim, né? Sou fã de vocês, sou fã do programa de vocês. E muito obrigado pela oportunidade. A gente vai estar aqui falando de turismo. Vamos estar conversando do que a gente quer do turismo para nossa cidade. Eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Ronaldo, antes de chegar nesse vasto... Ronaldinho, né? É Ronaldinho? Ronaldinho. São todos amigos, né? Então dá para fazer mais informal, né? Ronaldinho. Chegar em todo esse currículo aí que o Dante falou. Quem é o Ronaldo? Cara, o Ronaldo é do Rio de Janeiro. É um homem abençoado porque teve a oportunidade de ter uma família maravilhosa. Meu pai é prático em Itajaí, carreira naval desde que se conhece por gente, né? Tá há 40 anos na cidade, empreendendo. Minha mãe, que não está mais aqui comigo, uma pessoa maravilhosa, que foi funcionária pública há muitos anos, presidiu a Comissão de Inquérito do Estado do Rio de Janeiro por muitos anos, então tive uma base, uma educação muito rígida, né? Tenho uma irmã gêmea, que é a Larissa, que é uma pessoa maravilhosa. Tenho mais 2 irmãos, o Rony e a Marion, né? De um outro relacionamento do meu pai. E sou muito feliz, sabe? A gente tem uma família muito bacana, muito unida. Todo mundo trabalha muito. E a gente respeita as bases, né? Familiares, né? Igreja, educação. Eu acho que é espetacular. Tu fez isso porque tu é amigo, né, da Leila, minha esposa, que eu vou falar, que é outra pessoa maravilhosa, minha companheira, tá sempre junto comigo, estamos casados há 7 anos, e é esse o Ronaldo. Hoje eu tenho algumas empresas, né, familiares, a gente tem o Baobá, que é um restaurante que já tem há 15 anos na cidade, o Vila Dose, o Hotel Pousada, de experiência, que fica na Praia Brava também. E temos uma empresa de gestão, né, empresarial. Estamos aí na luta, né? Estamos trabalhando muito forte agora no associativismo, né? Porque eu acho que todo mundo tem que dar sua contribuição, né? Não adianta a gente ficar só aqui batendo, cobrando o governo, entre o governo sai governo, e a gente só... É muito fácil estar do lado do balcão sentado em casa, só reclamando e ninguém se doa, né? E o associativismo, eu acho que é isso, né? Ele acaba fazendo você pensar nos outros, pensar na comunidade. No caso, a minha comunidade é o turismo, né? Mas você acaba conversando e conhecendo novas pessoas. No caso, tive a oportunidade de conhecer o Jefferson por causa do associativismo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pregar, né? Ronaldinho, e conta um pouco mais, para quem não conhece, para quem não é do ramo, o que é o Convention Bureau, né? Qual é a função dele, desde quando ele funciona e qual é a tua atividade no Convention Bureau? A entidade, eu acho que a gente tem que falar muito como a gente está aqui, né? Eu acompanho muito os programas de vocês, as gravações, e tenho um grande amigo meu, que é há muitos anos amigo do meu pai, né? Que é o seu Eclésio. E aí ele até falou de um tio que eu tenho como carinho, do Adolfo, né? Que foi prático também. E ele contou um pouco da história dele, então acho que a gente tem que contar um pouco, né? De onde é que vem, né? Uhum. Eu tenho grandes amigos, né? Desde que eu vim pequeno do Rio de Janeiro para cá, né? Então a gente acabou fazendo grandes amizades de família, e enfim. Teve 2 pessoas que bateram na porta me pedindo ajuda, que foi a Thaisa Pinheiro, filha do seu Nivaldo, da Procave, e o Giovanni Sandri, que é do Hotel Sandri, filho do seu Aldo, que eles são do Convention Bureau, pedindo ajuda para um associativismo. Mas que associativismo? Peraí, me explica o que é isso. E aí eles me explicaram que era o Convention Bureau, que é uma entidade centenária, que começou nos Estados Unidos na época da proibição da bebida alcoólica.
e que os operadores de turismo, de equipamentos turísticos, eles pensaram, a gente precisa se unir para divulgar o nosso destino turístico, senão a gente vai morrer, porque a gente não tem um atrativo, que querendo ou não, a bebida ela acaba sendo algo que ela é junto no turismo, né? Não falo no turismo, eu falo na diversão, né? E naquele caso era um problema que eles tinham, e nasceu o Convention Bureau naquela época. A gente tem modelos de Convention Bureau espalhados pelo mundo. Vamos dar um exemplo que eu acho clássico, que é a área de revitalização da Baía de Barcelona, que era o porto antigo de Barcelona, e revitalizaram aquela área inteira. Aquela área inteira foi um projeto do Convention Bureau que foi doado para a Secretaria de Turismo e eles executaram o projeto. Então, aquilo foi uma doação do Convention Bureau de Barcelona. Poucas pessoas sabem isso. Eu vou explicar para vocês que no mundo não existe Secretaria de Turismo. Várias cidades turísticas, a Secretaria de Turismo é o Convention Bureau. Então, nada mais é que um grupo de empresários que desenvolve o turismo. Como é que se desenvolve o turismo? A gente doa projeto, cria projetos, cria estruturas, conversa com o poder público. A gente, na verdade, se doa para o poder público. O que vocês precisam fazer que vocês não têm braço para fazer? A gente faz. Por quê? Porque o nosso ponto é fomentar o turismo. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que ninguém ganha. A gente ganha, mas a gente vai ganhar quando? Depois. Depois que o projeto estiver pronto, depois que a comunidade, o município estiver ganhando, nós vamos ganhar, porque são todos empresários. Sim. E a gente vive disso. Então, basicamente, é isso que é o Convention Bureau, né? Então, você falou ali da federação. Então, hoje eu sou conselheiro da Federação Estadual do Convention Bureau, né? A gente faz um trabalho nível estadual também. E aí eu vou começar a elencar, né? Nisso veio o convite da Gabriela Kelme, que é a atual presidente da Associação Empresarial, para eu compor a nova diretoria, que é a que participa agora. E aí eu assumi a pasta de turismo da Associação Empresarial. E também assumi o Conselho Municipal de Turismo, que eu acho que é uma oportunidade muito bacana e muito interessante da gente explicar o que é um conselho municipal, né? O conselho municipal ele é formado por entidades de classe voltadas ao turismo e secretarias do governo que são voltadas ao turismo também. Mas como são voltadas? Lá a gente tem o desenvolvimento econômico, lá a gente tem a Secretaria de Obras, de Urbanismo, entendeu? E tem várias entidades. Então a gente forma o conselho. Lá a gente debate o plano de governo do município e a gente aprova, a gente fiscaliza. Então essa é a nossa função lá. De 2 em 2 anos, se eu não estou enganado, é feita uma eleição e é escolhido um presidente. E essa eleição eu fui escolhido. Então hoje eu estou como presidente na cadeira também. Ronaldinho, eu sou meio suspeito em falar do associativismo, porque eu também gosto muito dessa pauta. E eu acho que sempre tem muito a contribuir com a cidade, né? E como você falou antes, que você acaba auxiliando, né, o município em algumas pautas, sim, porque o município acaba não fazendo. Você acha que isso demonstra a ineficiência do Estado em fazer essas coisas? Ou a burocracia no meio disso tudo que acaba atrapalhando? Eu acho que é nenhum e nem outro. Então nos diga o que é. Eu vou explicar um pouco para vocês o que acontece. Vamos dizer que tem um pouco dos dois, porém assim, onde é que a gente entra? O que eles não conseguem fazer. E a gente está se doando para poder entregar algo que eles não conseguem. Vamos dar um exemplo. A gente ajudou na temporada de cruzeiros. Eles têm o efetivo deles, que eles conseguem operar. Só que a gente está lá na divulgação do destino. Quando você fala Convention Bureau, é Convention Visitors, visitante. Então, e o Bureau, a gente está aqui para, como é que eu vou te explicar? Para divulgar o destino. Então, tudo que a gente pode entrar para ajudar, a gente ajuda. Eu acho, e aí vamos entrar numa seara que é mais da nossa cidade, não ter uma vocação de turismo de lazer. A nossa cidade é a vocação de turismo de negócio. Então é assim, e eu estava hoje mesmo num simpósio, e a gente estava conversando muito sobre isso, que eu acho que falta a cidade entender que o turismo não é uma pessoa que chega de chinelo de dedo, um chapéu panameio, bermuda
para aproveitar a cidade. Turismo é negócio, é business, gera emprego, gera receita, gera renda. E eu acho que é o que falta para a gente em Itajaí entender isso. Que Balneário entendeu. Balneário entende que o turismo é negócio. E a partir do momento que a gente entender que o turismo é negócio, a gente vai começar a fazer ele desenvolver e criar, que a gente sempre brinca. Tá, a gente está com uma crise séria no Porto. Só que o que a gente está discutindo de matriz econômica? Pode ser o turismo. Entende? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a Secretaria de Turismo também paga o pato pelo turismo não ser uma referência para o município. Eu peguei um relatório, a gente hoje, a pasta de turismo em Itajaí é a última do município. Ela não recebe nem 0,03% do volume do orçamento. Do orçamento, não vem para o turismo. Então, a gente, antes de falar, eu acho, no meu entendimento, antes de falar se é inoperante, se é má gestão, eu acho que a gente tem que primeiro discutir o que a gente pensa de turismo, o que a gente quer no turismo da cidade. E aí trabalhar em cima, né? É até interessante porque, né, na questão dos cruzeiros agora, foram muitos cruzeiros que pararam na cidade, né, que desembarcaram, embarcaram, mas o que a gente escutava um pouco da população, ou muito, Ronaldinho, é que o pessoal desce aqui, mas vai para as outras cidades. Que Sim. Não deixa dinheiro aqui, mas fica dinheiro aqui. Né? Fica dinheiro aqui. É para as pessoas entenderem como é que funciona. Esse embarcar e desembarcar já ajuda a cidade? Como é que é? Ajuda, mas isso vem um pouco antes, né? Isso vem quando é feito um contrato para o transatlântico atracar aqui. Aí a gente, na verdade, é feita uma pesquisa, é feito um roteiro, e aí é vendido esse roteiro antes, né, para as pessoas comprarem, e lá vai ter uma parada. Então, eu acho que o nosso problema é um pouco antes. O nosso problema é divulgar o destino, é divulgar a cidade, a gente fazer um trabalho forte para as operadoras trazerem o destino de Itajaí, e aí sim, a gente vai ter um receptivo, que é um grande problema na cidade, que a gente não tem hoje. Se tem, eu gostaria muito, o Convention Bureau, já estou fazendo a propaganda, a gente está desesperado atrás de empresas de Itajaí que fazem o receptivo, porque hoje a gente não consegue encontrar uma empresa que faz receptivo, para poder aí sim receber essas pessoas e fazer elas conhecerem a cidade, nos atrativos turísticos, rodarem a cidade, nos pontos turísticos da cidade, e aí a gente consegue fazer que esse dinheiro ainda fique mais na cidade. Porque hoje o que acontece? Hoje, infelizmente, é uma parada, Itajaí para, recebe, as pessoas já entram, embarcam no ônibus e vão para outras cidades. Então, eu acho que o problema é um pouco antes disso. A gente precisa estar inserido num calendário. Perfeito. Até porque nós estamos localizados estrategicamente em meio a diversas cidades com diversos atrativos também. Sim. Né? Então, se Itajaí não se mexeu para criar atrativos, para ter receptivos, para fazer essas pessoas ficarem aqui, as outras cidades ao redor né, têm esse movimento, né? Nós temos Penha, nós temos Balneário Camboriú, Blumenau, várias cidades ao redor aqui. Brusque, inclusive, né? Sim. Brusque, inclusive, na questão do comércio, enfim. Então, Itajaí, ela tem também essa concorrência muito forte. É que eu acho que, na verdade, acho que as cidades têm que acabar conhecendo o que ela tem para oferecer. Brusque, que você citou, eu lembro que eu estava numa feira e de repente parou um ônibus, né? E era num hotel, em famílias. Sim. Todas as mulheres embarcaram no ônibus. Estão indo para onde? Para Brusque, fazer compra. Com o pessoal que veio de fora. Né? Então, o atrativo de Brusque é a compra. Né? As lojas, o têxtil, né? Sim, mas é que a gente costuma dizer muito... E quando eu falo o que Itajaí quer ser de turismo, é justamente por isso. Eu pulei um pouco, eu contei por cima o porquê eu entrei no Convention Bureau, mas como é que eu vou explicar para vocês? Quando eu abri o hotel, que fazem 2 para 3 anos, eu peguei, porque eu faço comercial do grupo também, né? Então eu peguei a pastinha, botei debaixo do braço e fui atrás dos operadores de turismo. E a pergunta que eu recebi foi a seguinte: qual é o produto turístico que vocês têm na cidade de vocês? Aí eu falei, a gente tem as praias, né? Aí eu falei da Marejada, eu expliquei o que era a cidade. Ele ficou extremamente interessado, extremamente surpreso, porque não conhecia.
e gerou um grande interesse. Aí quando eu comecei a falar, e aí eu vou entrar muito na seara, um pouco do meu negócio. E aí ele me perguntou, que mais equipamentos vocês têm na região? Aí eu falei, a gente tem o Beto Carreiro, a gente tem tem Pomerode, tem Balneário Camboriú, tem Brusque. Ele me perguntou assim, você aceita criança no seu hotel? Eu falei, não, porque eu tenho um hotel de experiência. Ele falou, então você não tem um destino turístico, você tem um equipamento. Daí ele me perguntou, você está vendendo a região ou você está vendendo onde você está? E aí vem a pergunta, o que o itajaiense quer do turismo? Porque não adianta você falar do turismo de Itajaí e vender Balneário Camboriú. Uns vão me bater aqui agora, tá? Balneário Camboriú hoje, as pessoas brigam um pouco comigo, mas muito do movimento da Praia Brava é Balneário Camboriú que traz, né? Itajaí está fazendo um trabalho espetacular dos anos para cá, né? Há algumas ressalvas, mas assim, o que a gente tinha e o que a gente tem hoje, e aí a gente fala de mercado, porque uma coisa é o que as pessoas entendem no dia a dia, outra coisa é o que o mercado fala pra gente. Isso melhorou muito. Então, ali, voltando ali um pouco, quando você fala, o que a gente quer ser? Porque essas cidades que vocês citaram agora, todas elas já têm um destino turístico definido. E elas trabalham em cima dessa. E Itajaí ainda precisa fazer essa reflexão. E o que você, como presidente do Convention, diria? Qual que é o que o itajaiense quer hoje? Então, meu amigo, eu acho que o itajaiense ainda não sabe o que ele quer, minha opinião. Eu acho que eu vou tomar um pouco de pancada depois, mas a gente primeiro, eu sempre brinco, né? Eu falei para vocês nos bastidores que talvez eu entraria em alguns assuntos meio espinhosos, né? A Praia Brava, que é onde eu tenho meus estabelecimentos, até agora, uns tempos para cá, que a Praia Brava começou a ter uma notoriedade. Por que não pensaram na Praia Brava antes? Por que não desenvolveram a Praia Brava antes? Entendeu? Por que não falaram de Praia Brava antes? Por que estão falando só agora? Entende? Então, é o que eu falo. As pessoas precisam... Quando eu falo que as pessoas precisam saber o que querem, é porque, assim, será que se vier um grande equipamento para Praia Brava, qual vai ser a repercussão da cidade nisso? Será que vão aceitar? Será que não vão aceitar? Será que vão dizer que querem a Praia Brava como antigamente? Será que vão querer o progresso? Entende? Então, eu acho que é esse o diálogo. Eu, como presidente do Convention Bureau, eu não posso vir aqui e dizer o que a cidade pensa. Eu acho que tem que ter uma reflexão, acho que tem que trabalhar em conjunto. Nós, lá no Convention Bureau, estamos abertos a esse tipo de reflexão. Inclusive, a gente desenvolveu as 5 premissas do turismo, né, que a gente talvez seja uma pergunta que vocês venham fazer lá na frente para mim, mas hoje a gente tem 5 premissas do turismo que a gente fala. E o projeto Orla? O que a gente quer para as praias de Itajaí? Porque uma praia não é igual a outra. Uhum. O projeto não pode ser um projeto só para todas as praias. Cada praia de Itajaí tem uma particularidade. Uma é serviço, outra é banho, é de banhista, entendeu? Outra é de entretenimento. O que a gente vai fazer? Então, assim, são várias coisas. Centro-eventos. Centro-eventos não é privatizar o centro-eventos. É um complexo que tem aquela área que tem que municipalizar, tem aquela área do IBAMA ali atrás, que a gente tem que entender o que se quer com aquela área, né? A gente precisa entender. Tem o mercado público, tem o mercado do peixe, entende? Tem o modelo da marejada que a gente tem que discutir, né? O que a cidade quer com a marejada. Então, são várias coisas, né, que a gente precisa conversar. Só que não adianta uma entidade conversar. Eu acho que a cidade inteira tem que conversar sobre isso. Itajaí, quando a gente vai conversando sobre turismo em Itajaí, a gente vai pensando aqui, né? Nossa, quantas oportunidades que nós temos. Sim. Quanto ainda não foi explorado, né? E o Ronaldo deve ter viajado por alguns locais aí, no Brasil e no mundo, e deve ter exemplos na cabeça quando tá lá em algum lugar. Pô, isso aqui em Itajaí, em cidades litorâneas, por exemplo, isso aqui em Itajaí caberia bem, né? Isso aqui em Itajaí
Tu tens algum agora de cabeça assim, poxa, fui em uma cidade que eu achei fantástico, como eles trataram essa questão do turismo, como eles mudaram a história da cidade? Então, eu nasci no Rio de Janeiro e vim para cá muito pequeno, né? Passei a vida inteira meu pai manobrando navio e girando aquele navio no canal, agora tá ali no saco da fazenda, né? E vi as festas que a gente tem, né? E a gente sempre vê coisas, por que que isso cabe na cidade? E por que que isso não tem na cidade? Eu acho que a gente poderia explorar mais o receptivo dos transatlânticos. Eu acho que ali a gente poderia pensar num terminal de desembarque e desembarque, um modelo que talvez, vamos lá, com hotel, né? Acho que a gente poderia ter um equipamento turístico, um equipamento de esporte, entendeu? A gente poderia ter essas coisas, né? Porque a gente tem hoje o aeroporto de Navegantes aqui do lado, a gente tem o aeroporto de Florianópolis, a gente está a 2 horas de Curitiba, a gente está muito bem situado. Então, assim, a mobilidade não seria o problema para a gente. Então, assim, são muitas coisas que a gente vê e acaba querendo para nossa cidade, né? Então, acho que seria mais nesse aspecto. Só que eu ainda acho que aquela área do Centro Eventos de Itajaí, com aquele pátio, aquela ali, a gente tem que explorar de uma maneira profissional. Eu acho que o poder público até faz, dentro do que eles podem fazer, eles ainda acho que fazem muito. Mas eu acho que se a gente realmente quer dar um passo adiante, a gente tem que pensar na privatização, a gente tem que pensar numa parceria privada, a gente tem que pensar nisso. Hoje o Convention Bureau poderia assumir o Centro Eventos? Hoje, com a estrutura do Convention Bureau, eu acho que não. Eu acho que ainda não seria o momento para nós. Mas supomos que tivesse uma estrutura, você acha que seria um formato bom do Convention assumir ou é melhor entregar diretamente para a iniciativa privada? Se a gente tivesse uma infraestrutura, eu acho que a gente conseguiria. Só que assim, eu acho que a gente pode ajudar a auxiliar no projeto. Entendeu? A gente está até à disposição, a gente tem uma equipe para isso, né? Porque eu sempre falo, não adianta, e agora está acontecendo muito isso na campanha política, né? Todo mundo, eu assisto muito o programa de vocês e outros também, né? Não adianta a gente vir com uma ideia de fora. A gente tem que vir com uma ideia. Ideias são sempre bem-vindas, mas a gente tem que entender a realidade do município. Do que a gente precisa fazer aqui. E aí, nisso, o Convention Bureau está à disposição. Então, eu diria mais nessa linha de construir junto o projeto e não necessariamente tocar, né? Muito se fala, e nós escutamos isso de alguns pré-candidatos, né, que eventos vão para Balneário Camboriú porque lá o equipamento é moderno, é diferente, mas eu não vi ninguém falando que o nosso equipamento pode ser modernizado, pode ser reformado, pode ser ampliado, né? Então, alguém já trouxe essa ideia, já passou por ti essa ideia de reformar aquele ambiente, de melhorar, modernizar aquele ambiente? Tem que levantar custo, né? A gente que é da iniciativa privada, a gente... É tudo planilha, é tudo custo, né? Eu tô dando Mas assim, olha lá, você viajou, né? Ofertando a cidade para operadores e tal, como você falou, apresentando. Você não acha que hoje Itajaí é uma vitrine para alguém assumir aquilo ali? Não é um bom equipamento, uma boa área? Então, isso que eu vou entrar. Quando eu falo de projeto, é isso. Todo bom projeto com viabilidade, todo mundo quer tocar. A gente precisa construir um projeto. Ali é uma área fantástica para fazer. Eu tenho certeza que se a gente estiver desenvolver um projeto, vai ter um monte de investidor querendo tocar a operação. E aí a gente está falando em desonerar o poder público, né? Porque se você dá para a iniciativa privada tocar o projeto, você está tirando do poder público, você está desonerando, né? A Marina é um exemplo disso. A Marina é um exemplo fantástico isso do Carlos Gaioso, que eles estão fazendo lá. Né? Então, e foi muito criticada no início, né? Só que assim, eu acho que tudo que a gente não conhece direito, a gente critica, né? Sim. A gente tem medo. Isso é do ser humano, né? Não é de Itajaí, qualquer lugar. Tudo que a gente tem que
A gente tem que dar uma opinião e não conhece, a gente critica. Depois que a gente conhece e vê o resultado, é mais fácil, né? Ô, Dante, eu vou colocar uma aguinha aqui para ele. Sim. O Ronaldinho, como bom presidente de entidade, é um cara partidário, é um cara político, mas eu preciso dar uma provocada nele. Mas antes eu vou pedir pro pessoal aí, né, mais uma vez, curtir, compartilhar, né, se inscrever no nosso canal, é importante, né, Zans? O Zans é nosso operador da mesa, para que essas histórias vão mais adiante. Você, voltando um pouquinho ali, você disse, né, que o itajaense precisa entender, né, o que ele quer, concordo. Mas os entes públicos, até aqui, independente de partido, independente de pessoas, a gente não quer, né? Como é que se diz? Pessoalizar isso, né? Uhum. Ninguém. Faltou também, no passado, acreditar nisso, porque é aquela questão. Quem sabe essa bandeira que estás levantando tanto agora do turismo e outras bandeiras que estão sendo levantadas pela cidade, foi porque o Porto aconteceu o que aconteceu com ele. Antes disso, não se falava tanto em outras bandeiras, né, outras matrizes econômicas para a cidade. Sim. Com o infeliz acontecimento do Porto, várias entidades começaram a levantar a bandeira e dizer, aqui também tem turismo, aqui também tem comércio, né, aqui também Sim. tem isso, aqui também tem aquilo. E acabou, né, florescendo outras coisas aí pela cidade. Será que a gente acordou para a situação do Porto, que o Porto é importante para a cidade? Muito, né? Mas existem outras matrizes econômicas na cidade que poderiam ter sido melhor estudadas, melhor planejadas pelas gestões anteriores? Olha, eu acho que não foi nem pelo Porto, tá? Eu acho que foi o movimento de Balneário Camboriú, de verticalização, debate do plano diretor, foi o acontecimento da marejada ano passado que acabou não acontecendo. Eu acho que foi uma série de fatores que culminaram nisso. Claro, toda receita, toda matriz econômica é bem-vinda, ainda mais quando você está com uma deficitária. E é uma que eu acho que hoje é 60% da arrecadação, se eu não estiver falando alguma besteira aqui, 60% da arrecadação do município. Eu acho que todos esses fatores culminaram. Só que volto ao começo da nossa entrevista. Não temos uma vocação de turismo de lazer, o nosso turismo é de negócio. Nós temos uma praia, que aí é a Praia Brava, que agora começou a desenvolver, que a gente tem hoje o metro quadrado mais caro, né? Um bairro com metro quadrado caríssimo. Então, todas essas questões começaram a aparecer. Eu acho que não é por um fator, são por vários fatores. E aí gera o debate. Então, a minha visão seria essa. Ronaldinho, como que tu enxerga Itajaí daqui a 10 anos? Uma cidade com 400 mil pessoas. Eu enxergo assim, quando eu vim para cá, para Itajaí, eu me lembro, a gente passamos pela enchente de 83, eu tinha 1 ano de idade, fomos morar ali na Rua Camboriú, né? Minha mãe falava que para passar um carro na Rua Camboriú em 83, 84, eu podia sentar no meio da rua, porque era um outro movimento, e hoje a gente tem a cidade que tem. Antigamente nós tínhamos era a 7ª economia do estado, hoje somos a 1ª, né? Itajaí eu acho que é uma cidade que está em constante movimento, acho que a gente vai arrumar outras matrizes, a gente já tem as fragatas de classe militar, que é um polo náutico aqui da região. Itajaí é uma cidade que sempre se reinventa. Então eu acredito que nós vamos ser maiores que nós somos, com uma arrecadação maior que a gente tem. Os problemas vão acontecer, vão continuar acontecendo. Mobilidade, isso é normal. Isso é uma coisa que não regressa, não vai retroagir, só vai aumentar. Mas eu acho que é uma cidade que vai ter um crescimento muito grande. Quando você falava na marejada, antes de achar o modelo ideal da marejada, né? Uma das reclamações que a gente escuta na época da festa são os valores dos produtos que tem lá. Às vezes algumas famílias não conseguem ir, né? Então, como você falou, a Praia Brava hoje tem 1 metro mais caro da região. Como é que se vai fazer um projeto para a marejada agradar a todos, né? O público que pode pagar um pouco mais, a família que não pode, né, pagar, quem sabe, aquele valor mais caro, como também frequentar as praias, né, que são públicas, né? Sem ter essa questão dos valores ficarem tão altos a ponto de famílias não conseguirem frequentar. Eu acho assim, da questão das praias, vamos começar. A praia é pública, ponto. Eu sou contra
loteamento da praia, mas eu também sou a favor do quê? Regramento. E não é só fazer o regramento, é fiscalizar. Tem que fiscalizar, senão também não adianta. Senão vira bagunça. Qualquer lugar do mundo é assim, qualquer lugar é. Não adianta você criar uma lei, você padronizar o serviço e não ter fiscalização. Então, a praia pública, ela tem que ser, eu sou contra, eu tenho um estabelecimento de frente, eu estaria aqui falando, Ronaldo está sendo hipócrita. Não, eu acho que tem que ser regrado, tem que ter regra. E tem que ser feito, tem que cumprir a regra que é estipulada para todo mundo. Senão acaba sendo bagunça. Essa é a minha opinião. Da Marejada é uma festa popular, é uma festa da cidade. Eu acho que está na hora da gente discutir a festa como uma festa da cidade, só que é uma festa que tem que ser rentável. Ela tem que dar dinheiro, ela não pode gerar despesa para o município, ela tem que dar dinheiro. Como é que ela vai dar dinheiro? No meu entendimento, como eu venho do empresariado, é privatizar. É uma gestão pública-privada. Aí, como vai ser feito, a gente tem que discutir, né? Mas você acha que cabe, como as pessoas comentam, né, que a Marejada antigamente tinha um espaço ali destinado aos restaurantes locais, ao pessoal que ia lá e vendia e tal, e aí a partir do momento que a festa foi praticamente terceirizada, as empresas obviamente querem ter o seu lucro, ter o seu resultado, e o produto fica um pouco mais caro. Existe espaço para voltar um pouco como era a Marejada antigamente, mas também tendo essa visão como tu falou, ou não? Eu acho que tudo é uma conversa, né? Eu me lembro como era antigamente, né? Mas eu me lembro também que por muitos anos a gente tinha uma festa que a família não ia, porque tinha assalto, tinha roubo, briga. Então, assim, a gente tem que debater. Não adianta a gente pegar só um ponto que hoje meio que se perdeu, mas esquecer do que melhorou, né? É a minha maneira de pensar. Mas eu acho, sim, que a gente pode discutir isso e podemos fazer. Só que, assim, tem que sentar todo mundo na mesa para conversar. E aí eu falo, hoje, como presidente de entidade, as pessoas parecem que fazem muito barulho, usam muito rede social, mas na hora de sentar para conversar e querer debater, não tem um debate. Entendeu? Então eu acho que falta um pouco isso. Eu acho que falta, na verdade, a categoria se unir e discutir o que quer o melhor para a cidade. Eu acho que é o que falta, né? Ô Ronaldinho, tu participa de federação estadual aí e um problema recorrente, especialmente no verão, em Santa Catarina, nas praias do litoral, é a questão da balneabilidade das praias. Como que vocês estão lidando com isso? É um problema complexo, um problema grande, né? Mas sem praia limpa, é difícil a gente ter um turismo de longo prazo. Sim. Como que vocês estão lidando com isso, com o poder público, porque é responsabilidade deles essa questão, e como isso tem afetado o turismo em Santa Catarina? O que acontece, a gente sempre fala, aí eu vou voltar um pouquinho também. A praia é um equipamento turístico. Sim. Só que é um equipamento turístico que pode ser que aconteça alguma coisa, e é a vulnerabilidade, que você não tem mais ele. Então, são coisas que a gente tem que ficar muito em cima, né? A gente, como Convention Bureau, a gente tenta procurar o poder público, como eu voltei a falar, a gente se deixa à disposição, até porque como a nossa entidade ela tem mais de 100 associados, são de vários segmentos. Então, a gente está à disposição para ajudar, para contratar pesquisa, para ajudar nesse sentido. Então, a gente sempre fica à disposição. A gente não está ali para interferir nas ações do poder público. A gente está ali para auxiliar. Quando eles procuram a gente fica à disposição, né? Só que é um assunto muito sério, né? Realmente é muito sério. Eu acho que o que pega muito é a quantidade de pessoas que vêm na nossa região. Né? E aí a gente está fazendo... eu sempre falo, quando a gente divulga o que é bom, vem todo mundo. Sim. Entendeu? Vem o bom e vem o ruim. Mas vem todo mundo. Todo mundo quer vir para a nossa região. Aqui é seguro. Aqui o povo é bonito, é acolhedor, é receptivo, né? As pessoas aqui, elas sabem acolher. Todo mundo quer vir para cá.
né? Então acaba atraindo muita gente. E aí, às vezes, a gente acaba não tendo infraestrutura para isso, que é um grande problema. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, no final do ano, no dia 31, eu fiquei 1h30 precisando de um Uber para andar 600... Quer dizer, eu não fiquei 1h30, eu fiquei sem Uber para andar 600 metros. Entende? Então, assim, por mais que o poder público cuide, é uma demanda muito grande. E o que eu percebo, e aí é uma opinião pessoal, o que a gente está discutindo hoje de infraestrutura, de mobilidade, na verdade, quando for acontecer, a gente já vai ter que fazer de novo. Porque é moroso, é muita amarra. E aí eu não estou criticando o poder público. É diferente. Hoje na nossa empresa, eu quero comprar esse copo. Eu faço um orçamento, eu vou pegar o melhor preço, eu vou pegar a melhor qualidade e vou comprar e acabou. Eu posso fazer isso aqui num dia. O poder público é diferente. Então, é mais complicado. E aí, voltando à tua pergunta, todas as ações que precisam ser feitas demoram mais. Né? Então, é realmente tentar entender um pouco o momento. Né? Qual a importância para ti do próximo prefeito do Itajaí? Qual a próxima gestão, vamos assim dizer, para não... Eu acho que é muito desafiadora. Eu acho que, independente de quem vier, vai ter um grande problema na mão. E aí a gente está falando da reforma tributária, 2029, e a gente tem esse problema para resolver. Eu acho que trazer de volta a confiança do povo de Itajaí, justamente por causa do porto. E eu acho, e aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa, ele vai precisar olhar com carinho para o turismo da cidade, o que a gente quer saber do turismo, o que a gente quer discutir de Praia Brava, né? E eu acho que ele tem que entender, ele tem que ter uma sensibilidade de pegar uma secretaria que é a última em recurso do município e olhar o produto que tem na mão, e é como eu falei numa parte da entrevista, olhar o turismo como negócio e não como lazer, e é uma matriz econômica que tem que ser trabalhada e criar alternativas para a gente melhorar isso. Se esse próximo gestor te chama, eleição dia 6 de outubro, salvo engano, ele eleito te chama naquela semana e diz: Ronaldinho, eu tenho orçamento para fazer uma mega obra em Itajaí para o turismo. Qual obra tu indicaria para ele fazer? A escolha é tua. Orçamento ilimitado. Eu voltaria um pouco antes. Não. É depois. Eu voltaria um pouco antes. Ronaldinho, você tem recurso ilimitado. Qual é a grande obra que você quer fazer? Eu tenho essa área e essa área e essa área para a gente poder operar. Porque não adianta uma grande obra sem ter espaço para fazer ela. Não adianta a gente falar em um grande equipamento se não tem onde fazer. E aí volta a discussão. Eu não sou político, tá? Eu não estou enrolando. Percebemos. Não sou político, não estou enrolando. Mas não adianta eu criar um equipamento e eu não tenho espaço para fazer ele. Ou se eu arrumar um espaço, a comunidade que está naquele local não quer o equipamento. Mas pensando nas áreas que Itajaí tem hoje, né? Já falamos que Centro Eventos, temos o Morro da Cruz, temos ali a parte do citou antes, do Saco da Fazenda. Saco da Fazenda. Então, são várias áreas. Imaginando o que a gente tem hoje que poderia ser investido. Aonde tu investiria? Eu faria um grande pier de atracação turístico com uma área com um duty free, uma área alfandegada, com hotel, com equipamento com restaurantes, com bares, para a gente realmente aumentar essa temporada de transatlânticos, porque isso traz uma receita muito grande para o município, fica muito dinheiro na cidade, e eu faria uma grande área com uma repaginada, talvez um centro eventos novo, com opção para a gente poder fazer grandes eventos e grandes simpósios. Eu acho que eu faria esses 2 equipamentos. E também olharia com muito carinho para o mercado público e para o mercado do peixe, porque aquilo ali é a nossa essência, aquilo ali tem que ser tratado com mais carinho, né? Então eu iria para essas 3 obras. Itajaí, tu falou, né, na hora do giro, né, do navio dentro da cidade, no centro da cidade. São pouquíssimas cidades no mundo
que tem essa oportunidade que a gente tem de trazer um turista para ver o navio girando, né? Para poucos passos dali, ter uma gastronomia espetacular que Itajaí tem. Para poucos passos dali, ter a Praia Brava, as nossas praias. Itajaí, o mercado público. Nós temos uma universidade que traz tanta gente de fora, que pode capacitar tanta gente. Sim. Itajaí realmente tem tudo para ser o grande polo turístico do estado. Mas avançando para o lado de lá, do BR-101, temos espaço para o turismo rural? É uma conversa que eu acho que a gente pode aproveitar muito mais aquela região do Parque do Agricultor. A gente tem que pensar em como divulgar mais aquela região, como divulgar o pessoal que trabalha com aquela economia. A gente pode trazer mais eventos para realmente divulgar aquela região, o povo que trabalha lá e aquele equipamento que a gente tem lá. Isso a gente conversou até semana passada dentro do Convention Bureau, como utilizar melhor a região do Parque do Agricultor, né? A Festa do Colono é uma festa que é um sucesso, né? Que é uma das raízes da nossa cidade, mas a gente pode explorar mais. A gente fala muito de Praia Brava, muito de Centro Eventos, mas o que estão falando daquela região? Então a gente também tem que divulgar. Só que eu sempre falo, ficar falando sem ter projeto, não adianta. Uhum. A gente tem que ter projetos, a gente tem que fazer projeto, como a gente está fazendo alguns, para chegar para o poder público, debater com a comunidade, para a gente botar em prática, né? Mas se a gente não falar, às vezes as pessoas nem se lembram, né? Que existe isso, existe aquilo. A gente está falando aqui, Itajaí tem tantos atrativos, a gente está falando e as pessoas vão lembrar. E aí os projetos virão, né? Provavelmente os projetos virão. Tem tanta coisa aí para tocar no assunto de turismo. A gente vê cidades que criaram atrações. Sim. Criaram, né, do nada. Por exemplo, Curitiba. É uma cidade que não tem uma beleza natural, algo atrativo. Foi criando atrações, que a cidade hoje é um grande destino turístico no país também. Então, nós somos privilegiados e temos que... Eu sou muito... A gente tem muita coisa boa, a gente é privilegiado, só que eu acho que Itajaí está no momento de fazer as coisas e desonerar o poder público. Isso. Eu acho que a iniciativa privada ela tem que ter um protagonismo maior e tem que ter equipamentos turísticos maiores aqui. Vamos dar um exemplo. Eu estava numa palestra hoje falando do caso de Blumenau, da Oktoberfest. A Oktoberfest nasceu com a enchente de 83. E hoje é a maior festa alemã. A maior festa alemã, só perde para o Festival de Munique. Começou pequena, mas começou, se desenvolveu e tocou adiante. Então, eu acho que a gente tem que pegar as coisas boas da nossa região em volta da gente e tentar usar isso como motivação para ir para frente, né? Ronaldinho, assim, cara, acho que tu conduziu muito bem o papo até aqui, né, Dani? Foi sensacional. Foi bem bacana, tá indo legal. Mas, cara, mais uma vez eu vou estar no tema eleição, né? Tá vindo eleições por aí. Alguns falam mal, falam bem de quem está no governo agora, dos que passaram. Mas a gente tem que olhar para frente, né? O que tu acha, cara? Como é que tu acha que vai ser a presença do teu setor nos próximos governos? Tu tá ajudando? Tu tá participando? Tu tá com algum candidato? Tu não quer saber de política? Como é que tá a tua participação, né, para as eleições de outubro? Então, pessoalmente, né, eu tenho meu candidato, eu tenho as minhas preferências políticas, só que eu represento uma entidade. Então, qual é o nosso trabalho como entidade hoje? Eu escuto todo mundo, eu procuro todo mundo, o Convention Bureau está à disposição de todos os candidatos, alguns já procuraram a gente. Como é a receptividade deles? Assim, todos são muito interessados, todos querem muito contribuir, ideias novas. É o que eu volto. Acho que o nosso papel do trade é fazer... Porque assim, eles estão hoje sentados na cadeira deles, como prefeito, vereador, enfim, diversas áreas da política. Eles estão lá o dia todo resolvendo o problema da comunidade. Só que a gente, como mercado, a gente como a gente faz parte da área, eles não são obrigados a adivinhar o que a gente precisa. Entendeu? Então,
A gente, para cobrar, a gente precisa ajudar primeiro. Mas tu estás ajudando, participando da criação do plano de governo? Como é que tá? Assim, ó, a gente criou as 5 premissas do governo. A gente está distribuindo igualmente para todos os candidatos. Entendeu? É a contribuição que a gente está fazendo. Então, cada um vai desenvolver a sua próprio plano de governo do turismo. Eu não posso... O Convention Bureau é suprapartidário. O que é isso? Eu falo da minha pasta, entendeu? Eu não tenho lado político. Eu preciso resolver os meus problemas da minha pasta. Então, assim, eu abro para todo mundo. Então, todo mundo, a gente está à disposição e está entregando as propostas, o que o nosso segmento espera, e a gente espera a provocação deles. É isso que a gente faz. Provavelmente tu já falou dessas premissas aqui nas nossas respostas, né? Nas perguntas e respostas. Mas tu tem de cor, assim, só o tópico delas, assim? Sim, eu já falei todas aqui. Primeiro, o modelo do centro Quero ver se ele te pergunta quais são as 5. É para ele, tá? Foi ele que perguntou. Ele perguntou, então vamos lá. A primeira que está no tópico é mercado público e mercado do peixe. A gente tem que pensar no modelo para eles. Privatização, gestão pública, privada, a gente tem que discutir. Eu falei antes, mas a gente precisa discutir isso. O que é melhor para a cidade? Segunda pasta, centro eventos. Mas aí a gente fala o que a gente quer naquela área do centro eventos. Qual vai ser o modelo da gestão do centro eventos, o que a gente vai fazer com ele, quais os eventos que a gente quer trabalhar ele. Então, são 2 premissas que a gente tem que debater. A terceira, a gente fala muito do ISS, repasse do ISS da hotelaria para o Convention Bureau. Por quê? Porque é um projeto que a gente tem, que isso é a coisa mais natural do mundo. Todas as prefeituras, no Brasil todo, os Convention Bureau, isso é de praxe isso. Por quê? A gente pega o fundo e a gente investe na promoção do destino. Sim, divulgação da cidade. Divulgação da cidade, entendeu? E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ajudando a Secretaria de Turismo e a gente está desonerando a folha. A gente está desonerando o governo. Terceira. A quarta é o Projeto Orla, que eu falo Projeto Orla, mas é o projeto das praias, né? Que a gente precisa definir, e aí ele entra um estudo de poda técnica, né? Porque tem muita coisa ali na Restinga que não é Restinga. A Restinga é importantíssima. Eu sou a favor que tem que prender mesmo quem desmata, quem faz as coisas. A gente tem que preservar. Não adianta, se a gente quer ter praia, quer ter natureza, a gente precisa preservar. Não tem como. E isso tem que caminhar junto. Uns gostem, outros não gostem, mas é minha opinião. Eu acho que a gente tem que levar a preservação muito a sério. E falo muito que empresário só quer saber de ganhar dinheiro e não quer saber de preservação. Isso é uma grande mentira. Porque o meu negócio, se não tiver... A Praia Brava mesmo, se não tiver vegetação... Qual é o atrativo da Praia Brava hoje? É uma praia não é inexplorada. Qual é o público? Vai para quê? O cara quer arranha-céu, quer as coisas... Né? Ele vai para Balneário Camboriú. Ele quer aquilo para Praia Brava, mas tem que ser um crescimento ordenado. O que eu não concordo é que as pessoas usam isso e também não querem um progresso. Gente, a gente tem imóvel na Praia Brava lá para trás, antes da década de 90. Quem é antigo sabe o que era aquilo. Não podia andar de carro ali. Era horrível, violência, droga, prostituição, tinha tudo ali. Não era um bairro seguro, né? E aí, me desculpa, o progresso é para isso também, é para resolver essas mazelas. Hoje não tem essas mazelas, né? Claro, eu acho que algumas coisas elas poderiam ser feitas de uma outra maneira, porém a gente não pode esquecer disso. Só que, voltando, eu preciso do turismo, eu preciso da natureza para poder fomentar o meu negócio, entende? Então, acho que são essas coisas que a gente tem que discutir, que é o Projeto Orla. E o último qual é o grande equipamento que a gente vai discutir para nossa cidade? Entende? O que a gente quer? A gente precisa pensar em algum atrativo. Então, isso também são uma das 5 premissas. Todas elas a gente tem que discutir. Pode ver que é muito amplo, né? E aí, eu vou falar um pouco do Conselho das Entidades. Não sei se vocês iam fazer essa pergunta, que eu fui um dos que começou. A gente discute todos esses temas do turismo e eu fico muito feliz, e um abraço a todos os presidentes, que eu vi uma preocupação muito grande dos presidentes com essas pautas.
Tanto é que tem pautas que a gente faz de maneira compartilhada, a gente debate em maneira compartilhada, porque não é uma entidade que vai resolver todos os problemas, é a comunidade que vai. O que fez existir o Conselho das Entidades? Foi uma... O que eu escutei é que antigamente tentaram fazer, aconteceu, e por um momento ficou parado e agora a gente deu tração. A gente conversava muito, eu, Bento Ferrari, o seu Mário e a Gabriela Kelme. A gente tinha um grupo, que é o CDL, Cindy Lojas e a CI, o Convention Bureau. Que a gente tinha um grupo que a gente conversava muito sobre o serviço, né? E conversamos muito sobre o núcleo Decílio Luz, né? Que a CI, junto com as outras entidades, né? A gente acabou fazendo aquela ajudando na obra de revitalização. E a gente conversando muito sobre debate do serviço, muito também sobre a real força das entidades junto ao poder público, né? Por tudo que aconteceu com o Porto de Itajaí. Então a gente repensou muito as entidades, qual é o real papel das entidades, e a gente chegou à conclusão que a gente devia unir forças para juntar as entidades de classe do município e também uns ajudar outros. Porque vamos dar um exemplo. Eu vou tocar um projeto que o CDL está tocando, não, vamos juntar. Uhum. Vamos trabalhar essas questões, entendeu? Então foi muito por isso. E aí a gente conseguiu criar o Conselho das Entidades. E a gente vai fazer 1 ano agora em setembro. Ganhei grandes amigos, grandes parceiros, um que está me entrevistando hoje aqui. E eu acho que é uma contribuição muito grande, porque daí você acaba tendo uma representatividade maior, né? Que papo, hein, Dante? Que papo Muito foi bom, esse agora? muito Mas antes do Dante fazer a última pergunta, eu queria te fazer mais uma. A penúltima. Não, antepenúltima. Tem mais uma surpresa antes da tua ainda. Vai tentando. É que ele assiste, né, cara? A gente tem que fazer umas pegadinhas pra ver se ele cai. Tu falou antes que eu concordo plenamente contigo que a entidade ela não tem partido. A entidade CNPJ não tem partido. Né? Não deve ter. A tua pessoa física pode ter a tua opinião e deve ter. Mas vamos lá, tu entregou as 5 premissas para todos os candidatos. Estamos entregando ainda. Estão entregando. Pré-candidatos. Os pré-candidatos. Vamos supor aqui, exemplo, que o Dante é um candidato. O Dante ganha. Não pode falar candidato. Tu é candidato? Não sabe, cara? Não. Tá. Eu sou... Tem até ficado feliz agora. Se eu for, eu sou pré-candidato. Isso, mas se o Dante fosse um pré-candidato eleito e depois de eleito... as 5 premissas do Ronaldinho, do turismo... Não vou dar bola para esse aqui. Qual vai ser a tua reação? A gente tenta... Eu sempre falo, não adianta eu cobrar agora se lá atrás eu não ajudei a discutir. Uhum. Né? A gente está conversando com todos e a gente está tentando contribuir. Eu acho que se caso, eu não acredito que vai acontecer, mas se caso acontecer, estamos ali, as entidades e o Conselho das Entidades, para cobrar. Por isso que a gente também tem uma Câmara de Vereadores, né? Uhum. Que a gente tem os vereadores que representam o povo. Sim. Não é a Casa do Povo, como eles mesmos chamam. Então, a gente tem os vereadores também para ajudar. E também vou elogiar a Câmara de Vereadores, que a gente tem... Também está muito bacana a receptividade deles, todos atendem a gente prontamente, está muito bacana. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Se caso acontecer, a gente também tem a Câmara de Vereadores que também apoia. Porque a gente está falando no bem comum. Uhum. Ninguém está falando algo aqui que é para puxar para sua própria sardinha. Nós estamos falando de matriz econômica e desenvolvimento da comunidade. Então, eu acredito que a gente não vai ter esse tipo de problema. Ronaldinho, antes do Dante fazer a última pergunta, queria te perguntar. Daqui 50 anos, tu olhar para trás, né? O que tu quer ter deixado para Itajaí? Ele vai estar com 90. Né? Vou estar com 90. E correndo na brava lá ainda. Eu vou olhar para trás e vou falar assim, que bom que eu comecei a plantar uma sementinha, né, que as outras pessoas vão continuar contribuindo e que daqui a 50 anos a nossa cidade vai ser diferente, né, no setor do turismo. Então eu acho que a minha contribuição é essa. Eu vou olhar para trás e vou falar, pô, eu ajudei a criar isso que está acontecendo agora.
Eu não tenho muita vaidade de querer ser o protagonista, que o meu nome esteja lá na placa, que esteja no nome de rua. Eu não quero nada disso. Eu quero ajudar, porque assim é o que a gente pode fazer, né? E olhando para trás agora, para 30 anos para trás, você escreve uma carta pro Ronaldinho com 10 anos de idade. O que tu escreveria para ele? Olha, eu escutei vocês fazer essas perguntas. E eu pensei em 50 coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que se eu olhasse para o Ronaldo e escrevesse uma carta para ele, eu ia falar assim para ele: algumas pessoas vão te desacreditar. Não escuta ninguém. Porque uma hora as coisas vão acontecer e as pessoas de bem vão te apoiar. E é isso que eu vou fazer, é isso que eu escreveria. Porque aconteceu, nessa minha caminhada, muita gente me desacreditou. Vocês não têm noção, em negócio, em família. E muitas vezes a gente acaba, né? A gente acaba escutando, né? E se eu pudesse escrever, eu escreveria isso. Acredita que vai dar certo. Ronaldo, obrigado mais uma vez aí pelo papo. E nos encontramos por aí com certeza, né? Como sempre. Estamos à disposição. Você que nos assistiu, nos ouviu, gostou do papo com o Ronaldinho? Compartilha, manda aí pros seus amigos e nos ajude a divulgar mais essa super história sobre o Ronaldo e sobre o turismo na nossa cidade. Valeu, galera. Até a próxima. Grande abraço. Pessoal.